Quem sabe faz ao vivo, daqui a pouco a gente vai estar falando numa live ao vivo sobre o teste genético com a nutrigeneticista PhD, doutora Tati, e o Romarão vai mandar um recado pra vocês aí, ó. Hoje tá imperdível, não pode perder hoje, ó. Pessoal, recebidos de hoje novamente. Ó, tem até cartinha Muzinho Fitness. Não podia ser. Tem cartinha dentro. Tem cartinha dentro? Tem uma cartinha dentro aqui mesmo, ó. Que eu vou ler. Só que ela falou pra eu não ler agora, que senão eu vou chorar. Eu vou ficar com vergonha. Todo mundo quer dar uma pegadinha. Todo mundo quer dar uma beliscadinha. Todo mundo quer dar uma beliscadinha em mim, por quê, Jô? Porque você é um fofo. Boa tarde, galera. Passando aqui para agradecer ao nosso querido, maravilhoso Dr. Pedro. Muito obrigado, doutor, por esse presente. Esse presente maravilhoso. Caramba, o perfume da Antônio Bandeiras, hein? Estamos com moral, hein? E é isso, galera. Fiquei muito feliz com o presente. Doutor Pedro, você é o cara. Todos já te falaram isso. Eu estou falando mais uma vez. E, pô, gratidão é o nome. Beijo. Gente, não mereço tanto da minha Muzinha Fitness. O presente que ela me deu, na verdade, foi isso aqui. Eu perdeu 10% de gordura em 3 meses e pouco. Totalizando 6 quilos de gordura no corpo. Tirou um ser humano, praticamente. Pessoal, gratificante demais quando uma paciente ela entende e começa a criar metas e objetivos da saúde dela. E é exatamente isso que a gente criou aqui para a Vivi, e a gente estava conversando agora. E eu perguntei para ela, e eu estava perguntando para ela se ela estava... Quando que ela estava mais feliz? Antes do tratamento e agora, e o que tinha mudado na vida dela, né? E esse ser humano aqui, né, que vocês estão vendo, me fez uma cartinha agora que eu quase chorei. Os dois. E a parte legal de tudo isso, é que aquele lance do amor próprio e aquela conexão entre amor próprio e saúde, ela é muito bem estabelecida para o paciente que entende que ele precisa cuidar da saúde dele primeiro. E quantos não? Esse processo consiste em dar alguns nãos. Quantos nãos você deu, Vivi? Muitos. De chegar a ser chata. A pessoa oferecer... Não, tô com a minha meta. Eu tenho um muso aqui, eu tenho um doutor muso. Dá uma mãozinha pra mim. Que hoje é gratidão. Ele é além do que vocês vejam aí no Stories. Vou chorar aqui hoje. Pessoal, esse aqui foi um dos maiores presentes que eu ganhei esse ano. Rodrigão. Começou com 96 quilos, 33. Esse barbudo galã aqui. E hoje com 16 quilos de gordura no corpo. Pessoal, essa aqui é a gordura visceral do Rodrigo. Ele tinha 159, que é aquela gordura que fica dentro dos órgãos, que aumenta seu risco de ter toda e qualquer doença crônica, desde pressão alta até câncer. E hoje a gente já tá normal, ó, 76, até no nível... Pessoal, esse ser humano aqui, ela tava me cobrando, porque eu não respondi uma pergunta no Instagram, antes dela passar em consulta comigo, e ela vai perguntar agora, eu vou responder ao vivo, quem sabe faz ao vivo e a cores, e ela vai perguntar agora nesse próximo story que tá acabando. Qual que é o embasamento científico, a ligação científica que comprova um corpo mais magro, mais saudável e a longevidade? Pessoal, respondendo a minha pergunta aqui, ó, do Enem 2018, cada um tem uma quantidade certa de gordura no corpo que depende muito do seu biotipo e é estabelecido pelo profissional que está te atendendo. Isso é extremamente importante para você iniciar. Então, primeiro você faz um diagnóstico se aquele indivíduo tem a quantidade normal de gordura no corpo, certo? A partir desse fato, quanto mais gordura ele tiver acima dessa quantidade normal, diminui a expectativa de vida dele. Tem alguns estudos mostrando que para cada quilo de gordura a mais, é como se você tivesse 1 ano a menos de vida. E alguns outros estudos mostrando que o sobrepeso ele está quase igual
E quanto mais tempo você tá com sobrepeso, proporcionalmente, é como se você tivesse com esse tempo fumando. Então, olha que interessante. O sobrepeso ele tem mais ou menos o mesmo impacto de uma pessoa que fuma. E por último, o sobrepeso ele aumenta o seu risco de ter toda e qualquer doença crônica, desde pressão alta até câncer. Tudo é aumentado quando você tem sobrepeso, ou seja, não tem absolutamente nada a ver com a estética, tem que ver com saúde e prevenção. Vou matar. Faça essa pergunta para todo mundo. Todo mundo quer saber essa pergunta sua. Inverter a estratégia para ganho de massa se engorda. Se ganhar massa muscular engorda, gente. Eu falo, vocês falam. Respondendo a pergunta dessa indivídua, você só vai ganhar massa muscular se você tiver uma dieta para ganhar massa muscular. Então não adianta você fazer musculação que nem um doido se você não tiver proteína para se reparar, a quantidade de gordura certa, carboidrato, etc. Então, não, você não vai ganhar peso. Só relembrando que o treino de musculação ele é um estímulo poderoso para fazer o seu metabolismo trabalhar de maneira melhor, de maneira integral, tá? E o que vai fazer essa reparação, o crescimento muscular e tudo mais é uma boa nutrição, um sono e intervalo de treino. Terminar, meu último presente de Natal da minha última paciente começou com 54,8 quilos e hoje tá com 51,5. Em 3 meses de tratamento, a bichinha perdeu quase 4 quilos de gordura. Pessoal, olha um monte de presente que eu ganhei aqui hoje, aqui, ó, tô tendo que esconder presente, ó, tem inclusive esse presente aqui, ó, e esse aqui que veio meio estragado, esse presente. Mas mais gratificante que todos esses presentes são os resultados, são um carinho. Feio esse Pedro, morceguinho. Demais. Manda um recado pro povo aí, então. Não dá certo. Pessoal, eu queria compartilhar com vocês o dia sensacional que eu tive hoje na clínica. Não só pelos presentes, mas por todo o carinho, toda a energia boa. E eu sei que, de alguma maneira, até quem assiste por Instagram e tudo mais... Então, todo mundo faz parte disso, dessa corrente do bem, de todo esse movimento. Mas, principalmente, de tentar cuidar do ser humano de uma maneira mais humana. E essa é a minha missão aqui. Um beijo e boas festas. Se cuidem. Amor próprio é saúde. Gente, olha as gordinhas. Eu e o Luiz não é que a gente tá fit. A Luísa, Olha só, isso aqui é subiu. de musa fitness, é muita Olha massa só, magra. gente. Falhou o elevador, não desce. Não pode estar. Desce, fia. É muita massa magra. É muito difícil de achar um médico que trate o paciente com individualidade. E eu demorei pra descobrir isso. Que cada pessoa é uma pessoa, cada dieta é uma dieta, cada um é cada um. Não adianta você querer seguir a dieta da amiguinha. Vamos lá, porque depois eu deixo salvo também. Aí fica mais fácil. E se eu errar dá pra cortar? Dá, não. Relaxa. Fica tranquilo. Que a galera toda... Já foi pro oral? Ainda não. Pra força de ver, ainda foi pros médicos. Sensacional. A galera tá entrando aqui. Vamos falar primeiro sobre os genes da obesidade, então, né? Eu vou destacar esses que já estão alterados, tá bom? Boa. Vou passar aqui.
Fala aqui se é o seu laudo. Melhor. Daí a gente explica toda a parte É igual a gente sugeriu ali no começo mesmo, tá? Muito bom. Boa tarde, senhores. Tô aqui com meus 3 fiéis escudeiros, doutora Tati, que vai dar uma aula agora sobre o meu teste genético. É um dos testes mais completos, na verdade, que eu já vi, né? Eu vou tentar dar uma reduzida aqui, uma resumida aqui no máximo, para deixar mais fácil para todo mundo entender. E a gente vai começar falando sobre a parte de obesidade, tá? Então, a gente vai falar do que tem mais relevância. A gente sabe que tem mais de 200, quase 300 genes relacionados ao sobrepeso, só que tem alguns genes que são mais estudados e acabam tendo uma relevância maior. E até para os médicos que me seguem, a galera que tem mais curiosidade, que pergunta, essa nutrigeneticista incrível aqui, ela vai falar um pouquinho mais sobre, vai explicar com mais detalhes, que ela é especialista nisso, tá? Tá, então vamos lá. Vamos começar sobre essa parte de obesidade, né? Uhum, sim. Então, deixa eu só ver se eu consigo virar aqui. Então, acho que eu vou só fazer assim. Sim, melhor? Então tá certo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou Tatiane Fuji, sou nutrigeneticista, estou aqui com o laudo Dr. Pedro em mãos e eu vou apontar para vocês as principais características do laudo do doutor. Em relação aos genes da obesidade, nós avaliamos mais de 20 parâmetros. Desses 20 parâmetros, o doutor apresenta desde o momento de concepção, então são variantes genéticas que não são modificadas ao longo da vida, mas que ele, com os hábitos de vida, ele pode muito bem modular essa expressão gênica. Então, por exemplo, nesse documento que representa o laudo dele, ele tem alterações importantes em homozigose, né? São os 2 alelos de risco que ele herdou do pai e da mãe. E essas alterações estão associadas, por exemplo, com maior risco de adiposidade corporal. E essa adiposidade pode ser influenciada pelo consumo alimentar, principalmente consumo de lipídios, de gorduras, e também pode ser importante para promover saciedade uma dieta com maior teor de proteínas, por exemplo. Isso. Nós já discutimos algumas condutas nutricionais, né, doutor? Isso. E é muito importante também fazer atividade física. Então, nesse momento, quando você olha para o laudo, para o seu próprio laudo, e vê que a sua genética, né, está associada com uma maior predisposição para a adiposidade, você pode tomar uma atitude em relação a isso, que seria a mudança de estilo de vida, isso fica nas mãos do paciente, nas mãos de quem realizou o exame. Por quê? Fazer atividade física é muito importante para modular o gene FTO, por exemplo. Exatamente, gente. Então, só para explicar rapidinho o que ela falou sobre FTO, que é um gene que existe em mais de 60% da população, né? E a gente brinca que meu teste genético é um teste do obeso, né? É um teste genético bastante desfavorável, na verdade. E o que acontece? O consumo de proteínas, no meu caso, restrição calórica e atividade física, na verdade, tem até um estudo que você estava mostrando, né, tá? Que indivíduos, eles precisam fazer 30% a mais de atividade física, né? Lembra que você estava... Isso, tem que fazer o dobro, na verdade, né? Isso modula em 30%. Então, por exemplo, quem tem o genótipo, aqui nesse caso, TT, tem que fazer o que é a recomendação da OMS, de 150 minutos semanais. Se tiver uma heterozigose, que é o intermediário, entre 150 a 300 minutos. E no caso do Dr. Pedro, mais de 300 minutos, ou seja, o dobro da recomendação. Eles falam atividade física porque são estudos com um grande número de indivíduos, né? Então eles não conseguem diferenciar por exercício. Exatamente. Então tem uma grande relevância genética. Eu lembro que um estudo que a Tati mostrou numa aula que ela me deu, tinha mais de 160 mil indivíduos, alguma coisa assim, eu lembro bem. E olha que interessante, a gente consegue avaliar a quantidade de exercício físico necessária que aquele paciente precisa só por essa relevância genética, tá? Então, não significa que você vai ter sobrepeso só por ter esse gene ruim, mas você pode modular ele com mais atividade física, é o que eu sempre brinco, o processo de remissão de cura está dentro da gente, basta você saber. Óbvio que você não precisa fazer um teste genético para saber disso, mas isso acaba hierarquizando um pouco mais o tratamento do paciente, tá? Exatamente. Uma vez que o exame foi feito, ele não precisa ser repetido. Então, é o único investimento, né?
Outro gene que nós observamos aqui de relevância é o BDNF. O BDNF ele está totalmente associado com o comportamento. Então, no caso aqui do exame do Dr. Pedro, tem uma alteração que potencializa o risco para ficar beliscando durante o dia. Sabe aquela pessoa que fala assim, bom, eu não tenho tempo para parar para me alimentar, mas fico o dia inteiro beliscando? Pois é, ele tem esse gene que pode favorecer esse hábito. Ou seja, alimentos que dão mais saciedade, para mim, acaba sendo mais importante do que, às vezes, comer de 3 em 3 horas. É o que eu sempre digo. Às vezes você coloca uma porção um pouco menor, que tem um pouco mais de saciedade. A gente também sabe que o FTO, ele tá ligado a um acúmulo maior de gordura. Então, tudo que você comer vai acumular um pouquinho mais de gordura. Se você come um pouco mais, tendo esse padrão beliscador, você vai acabar engordando um pouco mais, tá? A gente tem que lembrar que o nosso genoma, ele vem do nômade, e o nômade não come de 3 em 3 horas, então é muito raro, Tati, me corrija se eu estiver errado, a gente achar alterações genéticas ou num perfil genético do paciente que favoreça muito ele comer de 3 em 3 horas. Eu aqui na clínica, pelo menos, nunca vi um paciente que se favoreça muito de comer de 3 em 3 horas, tá? É exatamente isso, né? A gente teve grandes revoluções industriais, agrícolas, mas o nosso genoma ele não sofreu essa revolução, né? Então, isso é muito importante. E existe até um gráfico hipotético formulado no início de 2010 por uma pesquisadora de muito renome, e ela mostra que, em relação a toda essa revolução que nós sofremos, o nosso consumo ele só piorou. E o nosso genoma ele acompanha tudo isso, ele precisa se adaptar a esse meio. E essa adaptação, por exemplo, pode ser poupando gasto energético, pode ser aumentando a adiposidade. E, realmente, os efeitos de um consumo inadequado, eles vão se refletir no fenótipo, que são as características observáveis do indivíduo. Muito, muito legal. O que ela quis dizer? Você pode mudar um pouco, né, essa expressão desse gene, mas vai depender muito daquilo que você vai estar fazendo e do seu ambiente, do seu estilo de vida. Ou seja, você não é refém dos seus genes, mas existem algumas regras genéticas que você tem que seguir justamente para não ficar refém deles. Continuamos. É verdade, porque a genética a gente diz que não é o destino, né? Diferente de doenças, de síndromes. No caso da genética preditiva, ela mostra um risco e nós temos condições de trabalhar modulando esse risco. E por isso que nós trabalhamos bastante no eixo de alimentação, atividade física, questões que nós podemos modificar com a nossa rotina diária. Outro aspecto do exame do Dr. Pedro que eu gostaria de destacar com vocês, com permissão dele, né? Porque isso é importante, é um exame genético, então a gente tem que ter a permissão do paciente, né? De quem fez o exame, é o perfil de detoxificação e de processos inflamatórios. Então, nós falamos, né, que o doutor ele apresenta algumas características genéticas para a adiposidade, para a obesidade, e que são características até que comuns na população, mas quando nós olhamos para o perfil de estresse oxidativo do doutor, gente, a gente trabalha no esquema de cores, né, como se fosse o semáforo, o farol. Então, o verde está associado com risco reduzido, o amarelo é intermediário e o vermelho é risco aumentado. Se vocês puderem ver aqui, ó, gente, eu só consigo enxergar verdinhos aqui, né? Então, assim, ele tem características genéticas de riscos para doenças crônicas como obesidade, assim como todos nós possuímos, mas a questão é o estresse oxidativo, o processo inflamatório, o perfil de detoxificação da genética dele é muito mais favorável para o status de saúde. Então, isso é algo muito importante, né? Quando a gente junta essas informações, e o doutor comentou que esse exame é um exame que a gente consegue abranger muitas variantes genéticas. Quanto maior o número de informações, mais a gente consegue trabalhar a longo prazo com o paciente, né, doutor? Muito, muito interessante. Então, gente, só para deixar claro que essas variantes genéticas, elas são importantes, certo? Mas isso não é algo que vai ser determinante na saúde do paciente. Você consegue modular e a parte interessante é que você consegue hierarquizar isso pelo estilo de vida do paciente. Você queria falar mais alguma coisa dessa parte? Tá? Não, acho que do perfil de estresse tá ok. Show. Aí se você quiser falar agora do... É só terminar agora com bioenergética. Ela vai falar agora do perfil de bioenergética de gasto, que é bastante interessante. Então, como nós falamos, né, o nosso genoma, ele é um genoma que nós possuímos desde os nossos ancestrais. Então, aqui, olhando para o perfil do Dr. Pedro, se
se ele fosse uma pessoa que não tivesse um estilo de vida adequado para o padrão e para o status de saúde, a tendência dele seria responder ao genótipo que ele apresenta. Aqui a gente tem um perfil de bioenergética que avalia condições tanto em relação ao consumo energético e também a alterações para a gente fazer uma atividade física com qualidade, com desempenho. Então, por exemplo, um gene que é bastante estudado, que se chama PGC1-alfa, ele está associado com biogênese mitocondrial. Então, o que acontece? Toda vez que a gente faz um exercício, é importante ter uma adaptação, porque quanto maior a intensidade do exercício, mais estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo, quem consegue dar conta de tudo isso são as nossas mitocôndrias, que estão presentes em todas as nossas células. Quando existe uma alteração genética nessas mitocôndrias, a gente precisa entender que é importante trabalhar com a saúde delas, para tentar fazer com que qualquer estresse, como ele tem um genótipo favorável para a saúde no estresse, mas qualquer outro tipo de estímulo de estresse, por exemplo, às vezes uma intensidade maior de exercício pode ser prejudicial, por exemplo, baixando a imunidade dele. Então ele faz o exercício, aumentou a intensidade, mas a imunidade não consegue acompanhar. E aí prejudica no próximo exercício, no próximo treino, enfim. E isso pode ser muito importante porque o paciente, quando ele consegue uma evolução, mas que ao mesmo tempo ele volte um pouco para o protocolo total, isso pode ter uma grande diferença na duração entre o baseline, de como ele chegou no consultório, até ele atingir todos os objetivos que foram traçados desde a primeira consulta. Muito, muito bom. Esse gene que estimula biogênese mitocondrial, ele também é estimulado por exercícios aeróbios, Então a gente sempre fala, a musculação é fundamental e tal, não sei o que, só que no meu caso o exercício aeróbio, ele também acaba sendo fundamental por estimular a biogênese mitocondrial. Existem alguns suplementos que também fazem isso, mas nada comparado a uma boa noite de sono e exercícios aeróbios de maneiras regulares, que eu também preciso fazer um pouquinho mais. É exatamente isso, gente, exatamente. Bom, e todo o perfil do Dr. Pedro, ele vai de encontro com todas as modulações que ele já faz durante muitos anos, Então, vocês têm aqui um grande exemplo de como o genótipo, ele pode impactar o fenótipo desde que a gente não tenha nenhum tipo de atitude. Dentro da medicina personalizada, a gente trabalha também com a participação do paciente. Então, uma vez que você conhece o seu genoma, é importante você fidelizar essa informação e fazer tudo que o profissional indicar. Porque conforme as condutas, elas cada vez mais sejam personalizadas, a gente tem mais potencial para aumentar o status de saúde. E esse é o nosso grande objetivo, Exatamente, brilhante, tá? Tem alguma coisa que você queira falar mais? Da parte de oxidação de gordura, alguma coisa que tem faltou? da beta-oxidação, da beta-oxidação. Que é um pouco desfavorável, Também. Então, pode falar. Então, o que acontece? Tem mais um gene aqui que também tem um risco favorecendo o processo de adiposidade de acúmulo de gordura corporal. Toda vez que a gente faz um exercício por adaptação, exercício aeróbico, por adaptação a gente aumenta e estimula a expressão gênica de um gene chamado PIPAR-delta. O PIPAR-delta ele tem como função auxiliar na beta-oxidação. Então, por exemplo, grandes corredores... Só uma coisinha, beta-oxidação é queima de gordura, tá, gente? Desculpa. Então, por exemplo, grandes corredores que correm maratonas, vocês já perceberam que são corredores, pessoas fininhas. Exatamente por quê? Porque existe um consumo energético de acordo com a atividade física que eles fazem. Agora, no caso do Dr. Pedro, existe um risco desfavorável, então tem uma alteração desfavorável que prejudica um pouco mais dessa beta-oxidação. Então, por mais que ele faça esse exercício, por mais que tenha adaptação, ele tem isso desfavorável e isso é geneticamente herdado, Então, isso tem uma herança que vem lá dos pais. Então, por isso que é muito importante sempre se manter ativo e traçar todas as condutas para potencializar o melhor que ele tem do genótipo, o melhor que ele tem dos genes. Muito, muito legal, gente. Você viu que dá pra fazer e criar muitas estratégias, tem muita coisa no teste, senão a gente vai ficar até amanhã aqui falando do teste. Mas é só para dar mais ou menos uma ideia, de um profissional que estuda muito isso. Importante salientar que eu sou médico e eu trabalho com a parte prática do teste. E a Tati estuda a fundo e acaba me ajudando também muito a hierarquizar a relevância dessa parte genética. Então eu acabo aprendendo bastante com ela também. Bom, é isso. É só para deixar o recado para vocês que
Nós não somos reféns dos nossos genes, eu sou a prova viva disso, ela tá aqui para confirmar. Eu tenho muitos genes ruins que vão fazer eu ter sobrepeso, ainda mais eu que trabalho com isso. Mas, guardem isso, existem regras genéticas que estão totalmente ligadas ao seu estilo de vida e você pode desligar esses genes ruins se você quiser, certo? Quer falar mais alguma coisinha, tá? Eu acho que é isso. O nosso estilo de vida, ele é muito mais mandatório do que a nossa genética, pensando em exames preditivos, pensando em medicina personalizada. Muito bom. Quer falar mais alguma coisa aí, gente? Gente, obrigada. Muito obrigado, gente. Feliz Ano Novo pra todo mundo, Feliz Natal pra todo mundo Feliz aí. Natal, gente. Natal. Feliz Natal. Até mais, gente. Até a próxima. Eu vou tentar criar mais lives dessa, que foi bastante interessante. Bastante gente mandando pergunta, mas eu não vou conseguir responder tudo agora. E é isso. Beijo.